A Alemanha nazista tinha uma vantagem numérica substancial sobre a Polônia e havia desenvolvido um exército superior antes do conflito. Eles tinham 3.472 tanques em seu estoque, dos quais 2.859 estavam com o exército de campo e 408 com o exército de substituição. 453 tanques foram atribuídos a 4 divisões leves, enquanto outros 225 tanques estavam em regimentos e companhias destacadas. Mais notavelmente, os alemães tinham 7 divisões Panzers, com 2.009 tanques entre eles, usando uma nova doutrina operacional. Essas divisões deveriam agir em coordenação com os outros elementos das forças armadas, abrindo buracos na linha inimiga e isolando unidades selecionadas, que seriam cercadas e destruídas, seguido pela infantaria mecanizada menos móvel e soldados de infantaria. A Luftwaffe, que era a força aérea, forneceu poder aéreo tático e estratégico, principalmente bombardeiros de mergulho que interromperam as linhas de suprimento e comunicações. Juntos, os novos métodos foram apelidados de Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Os aviões desempenharam um papel importante na campanha. Os bombardeiros também atacaram cidades, causando enormes perdas entre a população civil. As forças da Luftwaffe consistiam em 1.180 caças, 290 bombardeiros de mergulho Stuka e 1.100 bombardeiros convencionais e uma variedade de 550 aviões de transporte e 350 aviões de reconhecimento. No total, a Alemanha possuía cerca de 4.000 aviões, a maioria eram modernos. Uma força de 2.315 aviões foi colocada à disposição para a invasão da Polônia. Devido à sua participação anterior na Guerra Civil Espanhola, a Luftwaffe foi provavelmente a força aérea mais experiente, treinada e bem equipada do mundo em 1939. Surgindo em 1918 como país independente, após 123 anos de partições, a Segunda República Polonesa, quando comparada com países como o Reino Unido ou a Alemanha, era um país relativamente pobre e principalmente agrícola. As potências de partição não investiram no desenvolvimento da indústria e nem na produção de armas. Além disso, a Polônia teve que lidar com os danos causados pela Primeira Guerra Mundial. Isso resultou na necessidade de construir uma indústria de defesa do zero. Entre 1936 e 1939, a Polônia investiu pesadamente na recém-criada região industrial central. Os preparativos para uma guerra defensiva com a Alemanha estavam em andamento por muitos anos, mas a maioria dos planos presumia que os combates não começariam antes de 1942. Para levantar fundos para o desenvolvimento industrial, a Polônia vendeu muitos dos equipamentos modernos que produziu. Em 1936, um Fundo de Defesa Nacional foi criado para o fortalecimento das Forças Armadas polacas. O exército polonês tinha aproximadamente 1 milhão de soldados, mas nem todos foram mobilizados até dia 1º de setembro. Os retardatários sofreram baixas quando foram alvos da Luftwaffe. Os militares poloneses tinham menos forças blindadas do que os alemães, e essas unidades, dispersas dentro da infantaria, foram incapazes de enfrentar as forças alemãs com eficácia. As experiências na guerra polaco-soviética moldaram a doutrina organizacional e operacional do exército polonês. Ao contrário da guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, a guerra polaco-soviética foi um conflito no qual a mobilidade da cavalaria desempenhou um papel decisivo. A Polônia reconheceu os benefícios da mobilidade, mas não conseguiu investir em muitas das invenções caras e não comprovadas desde então. Apesar disso, as brigadas de cavalaria polonesas foram usadas como infantaria montada móvel e tiveram alguns sucessos contra a infantaria e cavalaria alemã. Uma divisão de infantaria polonesa média consistia de 16.492 soldados e estava equipada com 326 canhões leves e médios, 132 canhões pesados e 92 rifles antitanque, e várias dezenas de artilharia de campanha leve, média e pesada, antitanque e antiaéreo. Os alemães tinham cerca de 1.009 carros e caminhões
e 4.800 cavalos na divisão de infantaria. Já a divisão de infantaria polonesa tinha por volta de 76 carros e caminhões e por volta de 7.000 cavalos. A Força Aérea Polonesa estava em grave desvantagem contra a Luftwaffe devido à inferioridade em números e à limitação de seus aviões de combate. Na era do rápido progresso na aviação, a Força Aérea Polaca carecia de caças modernos e em grande parte devido ao cancelamento de muitos projetos avançados e ao atraso na introdução de um caça polonês moderno completamente novo. No entanto, seus pilotos estavam entre os mais bem treinados do mundo, como comprovado um ano depois na Batalha da Grã-Bretanha, na qual os poloneses desempenharam um papel notável. No geral, os alemães desfrutaram de superioridade numérica e qualitativa em aviões. A Polônia tinha apenas cerca de 600 aviões, das quais apenas bombardeiros pesados PZL-37 eram modernos e comparáveis aos alemães. A Força Aérea Polaca tinha aproximadamente 185 PZL-P11 e cerca de 95 caças PZL-P7, 175 PZL-23 e 35 Caras como bombardeiros leves. Porém, a campanha de setembro, nem todos esses aviões foram mobilizados. Em 1º de setembro, dos cerca de 120 bombardeiros pesados PZL-37 produzidos, apenas 36 foram implantados, o restante sendo principalmente de unidades de treinamento. Todos esses aviões eram de design polonês. A Força Aérea Polaca consistia em uma brigada de bombardeiros, brigada de perseguição e aviões designados para os vários exércitos terrestres. O caça PZL-P11, produzido no início dos anos de 1930, tinha uma velocidade máxima de apenas 365 km por hora, mais lento do que a maioria dos bombardeiros alemães. Para compensar, os pilotos confiaram em sua manobrabilidade e alta velocidade de mergulho. As decisões da Força Aérea Polaca de fortalecer seus recursos chegaram tarde demais, principalmente devido a limitações orçamentárias. Como um pedido de última hora, no verão de 1939, a Polônia comprou 160 caças franceses Morane Saulnier MS-406 e 111 aviões ingleses, sendo 100 bombardeiros leves Fairey Battle, 10 Hawker Hurricane e um Supermarine Spitfire. A compra de 150 Spitfires solicitada pelo governo polonês foi rejeitada pelo Ministério da Aeronáutica. Apesar do fato de alguns dos aviões terem sido embarcados para a Polônia, o primeiro transporte de aviões comprados partiu de Liverpool em 28 de agosto. Nenhum deles participou do combate. No final de 1938, a Força Aérea Polonesa também encomendou 300 bombardeiros leves PZL-46 Sun, mas devido a um atraso no início da produção em massa, nenhum deles foi entregue antes de 1º de setembro. Quando na primavera de 1939 descobriu-se que havia problemas com a implementação do novo caça PZL-50, foi decidido produzir o caça PZL-P11G Cobus. No entanto, devido à eclosão da guerra, nenhum dos 90 aviões desse tipo encomendado foi entregue ao exército. A força de tanques consistia em 2 brigadas blindadas, 4 batalhões de tanques independentes e cerca de 30 companhias de tanques TKS, ligadas às divisões de infantaria e brigadas de cavalaria. O tanque padrão do exército polonês durante a invasão foi o tanque leve 7TP. Foi o primeiro tanque do mundo equipado com motor diesel e periscópio 360. O tanque estava significativamente melhor armado do que os seus oponentes mais comuns, o Panzer I e II alemães, mas apenas 140 tanques foram produzidos entre 1935 e o início da guerra. A Polônia também tinha alguns projetos importados relativamente modernos, como os 50 tanques Renault R-35 e 38 tanques Vickers E. A Marinha da Polônia era uma pequena frota de destroyers, submarinos e navios de apoio menores. A maioria das unidades de superfície polonesas seguiu a Operação Peking, deixando os portos poloneses em 20 de agosto e escapando para o Mar do Norte para se juntar à Marinha Real Britânica.
Forças submarinas participaram de uma operação com o objetivo de envolver e prejudicar a navegação alemã no Mar Báltico, mas tiveram pouco sucesso. Além disso, muitos navios da Marinha Mercante se juntaram à frota mercante britânica e participaram de comboios de guerra. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!